Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar sobre dois parâmetros muito importantes aí para vocês programar, no parâmetro 223 e 226, sentido de giro, horário e anti-horário. Então aqui, ó, na tela principal do inversor, ele tem essa seta aqui e ela está informando que o sentido é horário, e quando eu pressiono aqui na tecla, essa função aqui, ela muda para anti-horário. Então, quem não tem um conhecimento muito apurado, para quem não entende, o motor trifásico ele tem a capacidade de rodar para os dois sentidos, horário ou anti-horário. Então, apenas você inverter duas das fases de um motor trifásico, ele vai rodar para o sentido horário ou anti-horário. Depois eu falo melhor sobre isso, explico mais detalhadamente para a pessoa que não tem um conhecimento mais apurado na configuração de motor, beleza? Então vamos lá. Então, menu, todos os parâmetros, acesso aos parâmetros, a informação de liberação de senha, né? Veja o vídeo aqui que eu já falei sobre isso, foi o primeiro vídeo. Então, acesso ao parâmetro senha número 5, confirmei número 5, salvei. Agora eu vou lá no parâmetro 223, que é o parâmetro de sentido de giro do modo local. Eu vou colocar ele aqui em cima que fica mais fácil. Seleção de giro local. Então, quando você parametriza ele fica aqui, ó, como padrão, o número 2, tecla SGH. Então, padrão ele vem assim, mas eu vou falar primeiro sobre o parâmetro 0 para a gente ir em ordem. Então, o P223, que é o sentido de giro local, a informação 0 fala que ele vai rodar para o sentido horário, nesse sentido aqui. O parâmetro 1, sentido anti-horário, nesse sentido aqui, ó, anti-horário. No 2, significa que ele vai rodar no sentido horário e anti-horário, porém ele vai voltar sempre no sentido horário. Um exemplo, se o inversor está funcionando, deu uma queda de energia, ele sempre vai voltar para o sentido de giro horário, no 2. No 3, deu uma queda de tensão, ou você desligou ele, e quando ele rearmar, ele vai voltar no sentido anti-horário. O 4 esse sentido pela entrada digital, né? Você vai selecionar pela entrada digital. O 5 pela serial USB, que é através de programação, também programação, soft PLC, polaridade da analógica, PLC, são blocos que coloca dentro dele, horário, anti-horário, mas o foco principal a gente vai trabalhar aqui, ó. Quando eu coloco na informação número 0 e salvo essa informação, ele automaticamente muda para o sentido horário. E outra coisa interessante é que ele não roda mais para outro sentido, ele sempre vai ficar no sentido horário. Então você não tem o risco de alguém ou um operador por engano esbarrar aqui, ou ele rodar para o sentido anti-horário e danificar seu motor, rotor, porque tem bombas submersíveis que ela tem um sentido correto de trabalho. Se ela rodar no sentido inverso, automaticamente ela afrouxa a porca e se solta. Então é muito importante que você trave essa informação aqui, como está aqui, ó, sentido horário, travado, sentido horário. Se eu for lá e colocar sentido anti-horário, que é o 1, e salvar, ele já mudou para o sentido anti-horário, mas eu também não consigo mudar para o sentido horário. Agora, se eu for lá e colocar no 2, como vem padrão de fábrica, ele está no sentido anti-horário, mas eu consigo modular aqui para o sentido horário e anti-horário. Mas toda vez que ele desligar e voltar, ele sempre vai voltar no sentido horário. E o 3, a mesma coisa, horário e anti-horário, no caso horário aqui, ele vai
voltar no sentido anti-horário. Então eu sempre utilizo ele no 0 e salvo, porque você não precisa que isso aqui fique liberado para você gerar um erro da operação. Então você está no sentido horário, troca os cabos para o motor rodar no sentido horário, você também tem uma inversão no sentido horário. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado aí. Um abraço a todos.